Amém. Cada vez que a minha fé renovada, mas a chance de crescer um pouco mais, as montanhas e vales, desertos e mares, cada vez me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revertirá no teu poder, rompendo em fé. Ousadia, porque no sobrenatural vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, me dá a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, cada vez me levam pra perto de ti. As coisas não são maiores que o meu Deus, me impedir de caminhar. Não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revertirá no teu poder, rompendo em fé. Ousadia, vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revertirá no teu poder, rompendo em fé. Ousadia, vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Obrigado. Sejam todos muito bem-vindos, tá? A graça e a paz a todos. Esse é um motivo de alegria. Alegria hoje, em especial. Iniciamos fazendo esse agradecimento. Enéas, a Felipe, pela disponibilidade do seu tempo em estar abençoando a obra do Senhor com seus dons. É um motivo de alegria, pessoal. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Esse projeto Setu Uma Bênção, eu digo que é uma forma
que Deus nos abençoou. Nós estamos vivendo um momento difícil, um momento onde, querendo ou não, muitos de nós esfriamos pelo meio do caminho. Muitos de nós desistimos de estar nessa caminhada, dizemos não. E é uma forma que a gente, todos nós, né, como igreja, iniciamos como se fosse uma capacitação. Nós tivemos ao longo desse período de 4 ministrações que já foram realizadas, né? Eu tenho enorme agradecimento pelo pastor Fabrício de Salinas, que trouxe o tema Vida Espiritual. O pastor Tavares de Manaus trouxe Vida Familiar. O pastor Edinaldo trouxe Vida Emocional. O pastor Edinaldo lá de Ariquemes. O pastor Augusto de Boa Vista, ele trouxe Vida Financeira. No último sábado nós não tivemos, em virtude de nós estarmos celebrando a nossa igreja um casamento, causa justa, glória a Deus, mais um varão para a casa do Senhor. E hoje nós estamos retornando. Nós estamos hoje com o pastor Cildeci, de Rio Branco, que vai trazer vida ministerial. Eu também quero agradecer a nossa Confederação dos Homens Metodistas do Brasil pela live realizada no último dia 4/9, né? Eu assisti e foi uma bênção, muito me alegrei com tudo. Quero parabenizar os nossos irmãos da região missionária da REM, aonde tiveram à frente, foi uma bênção. Deus, ele provém sobre cada um de nós, Deus nos incomoda, né? E eu fico muito alegre com tudo isso. Eu queria começar a ler para cada um dos irmãos. Eu não sei qual é o momento que cada um de nós possamos estar nesse momento, mas eu quero falar para você: não desiste. Deus tem um amor tremendo por você. Deus, ele quer agir na tua vida poderosamente. Deus, ele não quer romper essa aliança contigo. Eu trago para os nossos corações, para os nossos ouvidos, o Salmo 146. A fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confies em príncipes, nem nos filhos dos homens, em que não há salvação. Saí-lhe os espíritos e tornarão ao pó. Neste mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele bem-aventurado aquele que tem, ó Deus de Jacó, por auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que há nele há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Quem faz justiça ao oprimido e dá o pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos, e o Senhor levanta o abatido. E o Senhor ama o justo. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. E o Senhor reina para sempre. O teu Deus
ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Que nesse momento nós possamos estar elevando nossos pensamentos, as nossas orações a todos aquele e aquela que de uma forma ou outra tem se distanciado da presença, tem se afastado. Eu não digo que tenha se omitido, mas tem se afastado. Esse é um momento de fraqueza, mas o Senhor, Ele continua fiel. O Senhor, Ele tem uma fidelidade com todos nós. Que nós possamos verdadeiramente, a partir desse momento, porque é o momento que todos nós somos chamados a nos apresentarmos, todos nós somos chamados a nos posicionarmos, porque uma nova era está começando. E eu tenho certeza que os frutos vão ser eternos. Quem passar por esse momento de aflição, esse momento de agonia, eu tenho certeza, sairá uma nova pessoa. Hoje nós somos uma nova pessoa. Glória a Deus por esse momento. Glória a Deus. Eu estou só no aguardo do nosso querido pastor Cildeci solicitar a sua entrada junto com a gente, para a gente podermos dar sequência e andamento nessa palavra que vem desse homem de Deus, onde nós temos muita admiração. Nós tivemos pouco contato, foi no período que nós estávamos em Rondônia, mas a amizade ficou, a afeição permaneceu, até hoje, graças a Deus, e sempre foi uma pessoa que sempre se colocou à disposição. E eu sou grato a Deus por todas as pessoas que abraçaram e abraçam essa causa, Todas aquelas que se colocam à disposição de fazer o seu melhor. E isso alegra o Senhor, porque o Senhor, tenho certeza, que lá de cima, Ele dá glória a Deus, não só pela minha vida, como pela sua. Que o Senhor, Ele tem uma preocupação muito grande, Ele tem um cuidado muito grande, Ele tem um amor muito grande. Ele não se afasta de você. Ele sempre está presente. Às vezes, somos nós que viramos as costas para Ele. Mas eu quero te falar que esse momento é o momento da tua decisão, de você mudar a história da tua vida, mudar a história da tua família, mudar a história do local que você mora, mudar a história do local que você trabalha, mudar a história. Esse é um momento todo especial, um momento que nós estamos aguardando para realmente... Ô pastor, Deus abençoe pela sua vida, viu? Glória a Deus. Varão Alegria, valoroso. viu? Amei, estou com saudade. Esse abraço gostoso, esse sorriso que enaltece, nos alegra poderosamente, viu? Mesmo distante, São dois verdade. extremos. Nós estamos aqui no Amapá, o senhor está aí no Rio Branco, mas eu tenho a felicidade de sempre acompanhar o seu trabalho, a família também, e muito nos alegra e nos solidarizamos com esses momentos alegres, essas recordações, essas lembranças.
E é isso que faz com que a gente tenha fé em tudo É aquilo que verdade. nós estamos realizando. Eu quero lhe agradecer imensamente. Eu sei que a sua agenda é uma agenda corrida, é uma agenda puxada, mas eu quero lhe agradecer pela oportunidade de você, na sua simplicidade, estar trazendo essa mensagem para os nossos corações, aonde eu tenho certeza que muitas vidas vão ser tocadas. Muitas vidas já estão sendo tocadas, pastor, em nome Amém. de Glória a Jesus. Deus. E isso me alegra, porque a nossa missão é essa, né, pastor? A nossa missão é uma missão árdua. Muitas das vezes nós choramos sozinhos, né? Mas nós se alegramos com todos aqueles que aceitam o Senhor como seu Salvador. E a nossa missão é essa. E nesse momento, esse é um momento diferenciado para a nossa vida, porque esse momento é um período que nós estamos começando 2020 aqui em Macapá, e aonde a gente entrou com esse projeto de ser uma bênção, aonde a gente é como se fosse uma formação, uma capacitação. Só que a gente não queria essa bênção só para a gente. A gente se tornou um pouquinho ambicioso, né? Tentou expandir, que todos nós pudéssemos ser abençoados. E eu tenho certeza que a vida de homens e mulheres, a partir de todas as ministrações que nós tivemos aqui, como eu já frisei, desde o pastor Fabrício, do Raimundo Tavares, do pastor Edinaldo, do pastor Augusto, e agora mais ainda a sua, serão vidas transformadas, serão vidas frutíferas no reino do Senhor. Porque é isso que nós estamos precisando. Vidas que dêem fruto. E Glória a frutos em Deus. abundância. Glória a Deus pela sua vida, pastor. E eu quero deixar o senhor na liberdade, como nós estamos utilizando o Instagram, e tem esse limite de 1 hora. Aham. O senhor tem mais ou menos uns 30 minutos de ministração. O senhor fica na liberdade, viu, pastor? Mas eu quero, antes de o senhor iniciar, orar pela sua Amém. vida, pela família, pelo ministério, por todos os homens aí. Eu tenho certeza, o senhor tem a liberdade de nos abençoar com tudo que acontece por aí, e porque a gente quer tirar proveito também, né? Amém. Aquilo que está dando certo aí com o Senhor, e que, claro, quer puxar para a gente e quer fazer que sejam bênção também. Amém. Glória a Senhor Deus. nosso Pai, que nesse momento Tu possa estar usando esse Teu servo fiel e amoroso. Amém, Senhor. Glória a Deus. Que a Tua palavra, Senhor, seja ministrada através dele. Que o Senhor Amém. seja usado através dele. Glória Que a Deus. cada um de nós que aqui estamos para receber, possamos ter a nossa vida transformada. Amém. Glória a Deus. Possamos ter, meu Pai, a nossa vida moldada com a Tua perfeição. Que nós possamos, ao término desse período todo que nós estamos, Senhor, do ser Tu uma bênção, sermos novas pessoas perante o Teu Glória a reino. Deus. Abençoa, meu Pai, reverte a vida do Teu servo, guarda a sua família, guarda a sua parentela, guarda a sua igreja. Obrigado, Senhor. E derrama sobre ele essa unção poderosa. Amém, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Glória a Fique à Deus. vontade, meu pastor. É um prazer. Obrigado, apóstolo Varley, meu amigo. Amém. Eu queria mandar um abraço para a pastora Edna, Ela recebe uma com mulher carinho, pastor. abençoada, Obrigado. que eu admiro muito. Pastora Edna, um abraço, Deus abençoe, viu? Gosto muito de você, saudade de você, pastora Edna. Um abraço, Varley. Eu queria agradecer o Amém. convite. Abraço forte, carinhoso. E para mim é uma honra poder lavar os teus pés, varão. Eu estou com uma bacia nova e uma toalha para lavar os teus pés, varão. Amém. Obrigado pela sua humildade, pastor. Deus abençoe. Ao convite para poder e ter o privilégio de poder ministrar nessa rede de homens durante esse período de ser tu uma bênção. Então, eu tenho certeza aí que os outros pastores que falaram, o pastor Tavares, o pastor Fabrício, o pastor Augusto, falando sobre ser tu uma bênção na vida financeira, na vida familiar, como marido. Eu tenho certeza que as pessoas foram abençoadas por Deus. Glória a Deus. E hoje eu queria falar sobre
setou uma bênção na vida ministerial. E eu não queria me limitar apenas à vida do pastor, apenas ao ministério pastoral, mas à vida de todo cristão, todo irmão, toda irmã, que também são pastores. Deus nos fez pastores, sacerdotes, todos são pastores. E eu queria iniciar essa minha fala trazendo um texto que eu gosto muito e que é muito conhecido, é o texto de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Enquanto eu vou ler aqui, eu queria mandar um abraço pro Rodrigues Edgar. Rodrigues, um abraço, Rodrigues. Você é uma bênção, meu irmão. Você é um homem valoroso, um homem abençoado. E há uma bênção, uma promessa de Deus grande para você na sua vida, meu irmão. Receba aí, Rodrigues, em nome de Jesus. E Jeremias capítulo 1, verso 5 diz: antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. E antes que você saísse, eu te constituí profeta às nações. Glória a Deus. E hoje eu queria falar um pouquinho, Varley, sobre setor uma bênção na questão ministerial, na vida ministerial, falando sobre o propósito de Deus. Eu estava lá na igreja agora, ministrando para alguns homens que são militares, e eu encerrei lá correndo e vim correndo para casa, para ter esse encontro aqui com você e com essas pessoas maravilhosas que estão assistindo agora a live aqui. Então, família na correria, mas estou aqui. Eu queria falar sobre o propósito de Deus para a nossa vida, pastor apóstolo Varley. Amém. Deus abençoe, meu amado. A gente tem ouvido falar muito sobre a palavra propósito nesses últimos dias, durante a pandemia. Muita gente falando sobre o propósito. Viva o teu propósito, cumpre o teu propósito, cria o teu propósito. Mas, na verdade, eu queria falar um pouco sobre o propósito, Varley, na perspectiva de Deus. A palavra propósito, ela vem da palavra grega prótese. Então, prótese é algo que é feito sob medida. De forma que o propósito também, Deus fez um para cada um de nós. Cada pessoa, cada ser humano que existe sobre a face da terra, existe por causa de um propósito que Deus criou. O propósito é maior do que nós. O propósito é anterior a nós. O propósito é a única coisa nesta vida que nos torna homens e mulheres completamente felizes e realizados. É cumprir o propósito de Deus. Eu queria começar com uma fala que diz que o propósito a gente não cria, a gente descobre. De forma, Varley, que o maior desafio hoje das pessoas, inclusive as pessoas cristãs, é descobrir qual é o seu propósito. Então, por exemplo, o meu propósito não é ser pastor. O meu propósito é o que eu vou fazer como pastor. O propósito de uma pessoa que é médica não é ser médica. É o que ela vai fazer como médica para que o nome do Senhor seja glorificado. E isso acontece com advogado, com engenheiro, com empresário, com político e com qualquer outra pessoa ou profissão. Não é a nossa profissão em si que é o nosso propósito. É o que nós fazemos dentro da nossa profissão, do nosso ofício, do nosso chamado, que glorifica o nome do nosso Deus. Amém. E aqui eu faço menção de Neemias. Quando Neemias está ainda como escravo na fortaleza de Suzã, servindo ao rei da Babilônia, Jerusalém estava destruída, os muros destruídos, o templo destruído, as pessoas em grande miséria, em ruínas, muita pobreza. Mas então, quando ele ouve o relato de como está Jerusalém, ele chora diante de Deus. Ele intercede por Jerusalém. Então Deus levanta Neemias para restaurar a cidade de Jerusalém. Então Deus move o coração do rei, Deus fala com o rei, Deus usa o rei,
E Deus usa o rei não só para liberar Neemias, mas como usa o rei, que é um ímpio, que não conhece a Deus. Deus usa esse rei para enviar Neemias com uma carta de autorização, com escolta de soldados, com carta para ter acesso à madeira que for necessário, que ele precisar. Então, tudo que Neemias precisava para restaurar a cidade, restaurar o templo e a casa das pessoas, Deus providenciou através de uma pessoa que nem cristã não era, o rei da Babilônia. E então Neemias ele segue para Jerusalém para cumprir um propósito. O propósito de Neemias era restaurar a cidade de Jerusalém. Não só os muros, não só o templo, mas o povo de Deus. E então Neemias ele está indo para cumprir um propósito. Ele está tendo uma clareza do propósito. Ele não tem toda a revelação do propósito, mas ele já tem uma direção do propósito. Então, quando Neemias reúne o povo de Jerusalém, mesmo com as limitações dele, a palavra de Deus diz, no capítulo 6, que quando os povos vizinhos de Jerusalém, povos que não conheciam os muros, estavam prontos, erguidos, Jerusalém estava protegida, guardada e segura, o texto vai dizer então que eles temeram a Deus. Aqueles povos temeram a Deus. Então, o final de todo propósito vivido e cumprido tem por finalidade glorificar a Deus. Tem por finalidade levar milhares de pessoas a temerem a Deus. Então, o texto não diz que aqueles povos temeram a Neemias. E nem diz que temeram o povo judeu. Eles temeram a Deus. Por causa do quê? Por causa do propósito. Então, quando a gente está vivendo o propósito, o nome do Senhor está sendo engrandecido, glorificado, temido, adorado, crido. As pessoas estão crendo em Deus, porque nós estamos vivendo o propósito. E aí eu queria dizer para você, Varley, meu irmão, e para você estar me ouvindo, que o propósito é maior do que nós. O propósito é mais importante do que nós. O propósito é anterior a nós. O propósito, ele nos eleva, ele nos prospera. O propósito desata o nosso futuro. O propósito nos faz romper na vida espiritual, na vida financeira, na vida profissional. O propósito rompe com todas as barreiras que nos impedem de avançar e crescer em nossa caminhada. E o maior desafio hoje nosso, das pessoas, Varley, é descobrir o propósito de Deus para as suas vidas. Por que que Deus as criou? Por que que as pessoas existem? Por que que você existe? Então essa resposta só Deus pode nos dar. E Deus quer nos revelar esse propósito. Deus anseia por nos revelar esse propósito. E quando nós começamos a buscar a Deus com a intenção, com o intuito de descobrir nosso propósito, então Deus começa a nos colocar no propósito e começa a nos dar clareza, direcionamento do nosso propósito. Quando a gente tem clareza do nosso propósito, Varley, nós vamos atrair as pessoas certas para a nossa vida, para a nossa caminhada, para a nossa jornada. Quando nós temos clareza do propósito, os recursos financeiros, as pessoas certas vão ser atraídas a nós, vão se aproximar a nós, para que a gente possa cumprir o nosso propósito. Quando Neemias se dispõe para cumprir o propósito de Deus, tudo que ele precisava, Deus já havia providenciado. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. E sabe, Varley, meu irmão, muitas pessoas hoje, inclusive pessoas cristãs, elas estão vivendo a vida na igreja
há 10 anos, 20, 30, 40, 50 anos na igreja. E quando elas chegam no final da vida delas, elas vão para o céu. Elas vão ser salvas. Mas a grande maioria dessas pessoas, se elas fossem fazer uma reflexão, elas iam pensar, o que eu fiz com a minha vida enquanto eu vivi? O que eu construí? Qual legado eu deixei? Porque elas não viveram um propósito, porque elas não cumpriram um propósito. Então elas não viveram a vida de Deus, elas apenas existiram. E hoje tem muitas pessoas apenas existindo. Inclusive pessoas cristãs. Muitos crentes não estão vivendo, estão apenas existindo. E o fato deles apenas existirem é que os torna infrutíferos na caminhada cristã. Infrutíferos. Mas quando a gente tem a clareza do propósito e estamos nos esforçando para viver o propósito, para cumprir o propósito, nós vamos ser abundantes e frutíferos no reino de Deus. Vamos gerar muitos frutos por causa do propósito. Porque o final de todo propósito é glorificar a Deus. É engrandecer o nome de Deus. É tornar o nome de Deus crido na terra. E sabe, Varley, a grande maioria dos crentes precisam descobrir o propósito de Deus para as suas vidas. A grande maioria das igrejas precisam descobrir o propósito delas. E tem muita igreja, Varley, que não sabe qual o seu propósito. Porque muitas igrejas, talvez a grande maioria da igreja, pensa que o propósito dela é apenas salvar pessoas para ir para o céu. E o propósito da igreja vai além disso. O propósito da igreja é além de salvar pessoas. A igreja foi chamada por Jesus, foi levantada por Jesus para transformar a terra. A igreja foi levantada para transformar a vida das pessoas, para melhorar a vida das pessoas. A igreja foi levantada por Jesus para transformar a cidade aonde ela está. A cidade é nossa responsabilidade. A igreja é a única instituição que Jesus disse: eu vou criar a minha igreja. Eu vou edificar, estabelecer a minha igreja. E este pronome possessivo, minha, ele é um pronome de posse, minha. Se Jesus disse minha, é porque havia outras igrejas que não era dele. Eu vou edificar a minha igreja. É porque havia outras que não era dele. E a igreja de Jesus, ela foi chamada, levantada, edificada para transformar a cidade, para transformar a vida das pessoas. A igreja precisa transformar a vida das pessoas. E quando a gente olha para a vida das pessoas que estão chegando na igreja, se a gente for observar bem, essas pessoas que se achegam à igreja, são acolhidas pela igreja, são amadas pela igreja, são edificadas pela igreja, tratadas pela igreja, ministradas pela igreja. Essas pessoas têm uma transformação de vida. Essas pessoas têm a vida melhorada. Mas isso tem que se ampliar, tem que crescer. Se todos os crentes descobrirem o seu propósito, então essa igreja vai explodir e transformar a cidade, vai impactar a cidade, vai prosperar a cidade. A igreja tem poder e autoridade dada por Jesus para transformar a cidade, para prosperar a cidade. A palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 27, ore pela sua cidade, ore pelo crescimento da sua cidade, ore pela prosperidade da sua cidade. Para quem que Deus está dizendo isso? Para a igreja. Então a igreja tem a responsabilidade, a autoridade, o poder de transformar, prosperar, edificar, transformar a cidade.
E o texto ainda vai dizer, de Jeremias 27, que quando a cidade é abençoada, é próspera, nós também somos prósperos. Então tem muito crente correndo atrás de dinheiro para ficar rico, e não está errado ficar rico, não tem problema ser rico. Pelo contrário, Deus quer que a gente seja rico. Deus quer. Sabe por quê, Varley? Porque Deus prefere que o dinheiro esteja na mão daqueles que amam Ele, do que na mão daqueles que usam dinheiro para o tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, tráfico de mulheres, tráfico de crianças. Deus prefere que o dinheiro esteja na mão de homens e mulheres que temam a Ele, que edificam o reino dEle, que abençoam a vida das pessoas, que transformam a vida das pessoas, do que nas mãos daqueles que usam o dinheiro para destruir pessoas, para matar pessoas. Então Deus deseja que aqueles que servem a Ele sejam prósperos. Queria mandar aqui um abraço para o Miron. Miron, um abraço, Miron. Deus quer que você seja próspero, Miron. Um abração para você, para sua família. Rodrigues, Deus quer que você seja próspero, meu irmão. Então acredite nisso, seja próspero. Não tenha medo, não tenha vergonha, não. De ser próspero, de ser rico, não. Acredite, Deus quer. Sabe por quê? Porque se você tiver um coração em Deus, um coração apaixonado, um coração voltado para pessoas, se Deus colocar dinheiro na tua mão, você vai edificar o reino de Deus. Você vai investir no reino de Deus. E o reino de Deus vai crescer. E se o reino de Deus cresce, o reino das trevas diminui, é apaziguado, é diminuído, é aniquilado. Amém. Então o reino de Deus precisa sim de recursos financeiros. Mas olha, é importante lembrar que o propósito, a igreja precisa saber qual o seu propósito. O crente precisa saber qual o seu propósito. Então, quando a gente está vivendo o propósito de Deus, Deus vai se encarregar de colocar os recursos nas nossas mãos. Deus vai se encarregar de colocar ao nosso lado as pessoas certas. Deus vai se encarregar de tirar também do nosso lado as pessoas erradas. Tem gente do nosso lado que está puxando a gente para baixo. Tem gente que está do nosso lado e está puxando, como âncora, o pastor para baixo, o líder da célula para baixo. Não impede ele de crescer, sugando energia, sugando a força. Mas quando a gente está vivendo o propósito, Deus se encarrega de tirar essas pessoas do nosso lado e colocar as pessoas certas, que vão nos promover, que vão avançar com a gente, vão crescer com a gente, vão romper com a gente. Deus se encarrega de pôr na nossa mão o recurso para a gente conquistar e cumprir o nosso propósito. Então o propósito, Varley, é a coisa mais importante do cristão, do homem de Deus, da mulher de Deus, porque o propósito sempre vai estar focado em Deus. O propósito sempre tem como objetivo o reino de Deus. O propósito tem sempre como objetivo a expansão do reino de Deus. E sabe, Varley, o reino de Deus não era no céu. Lá é o reino dos céus. O reino de Deus é aqui na terra. Nós temos que estender o reino de Deus aqui na terra. Jesus ensinou isso para os discípulos na oração, em Mateus capítulo 6. Olha só a oração de Jesus. Venha o teu reino. Jesus está orando. Venha, Pai, venha o teu reino. Não é para a terra ir para o céu. É para o céu vir para a terra. Venha o teu reino. Agora, olha a outra fala de Jesus na oração. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Esse é o propósito da igreja. Trazer a cultura do céu para a terra. Trazer os princípios do céu para a terra. Por quê? Porque a terra é uma expansão do céu. Lá no céu, o Senhor Deus já governa, já domina. A terra, quem tem que dominar e governar é os filhos dele, somos nós, a igreja. Amém. Os remanescentes, os salvos, os curados, os libertos, os transformados. Então a igreja tem como propósito expandir o reino de Deus na terra.
trazer a cultura do céu para a terra, para que a vontade de Deus seja feita na terra como é no céu, como Jesus ensinou. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Então a igreja tem que resplandecer, tem que brilhar, tem que avançar, tem que conquistar, tem que destruir as trevas, aniquilar as trevas. Como que a igreja faz isso? Vivendo o propósito. Mas para a igreja viver o propósito, ela tem que descobrir qual é o propósito dela. Os crentes têm que descobrir qual é o propósito. Então, como a palavra em grego para propósito é a palavra prótesis, ou seja, feito sob medida, isso demonstra que todos os crentes não têm o mesmo propósito. Cada crente tem um propósito nessa terra. Cada um de nós temos um propósito específico nessa terra, feito sob medida, para viver e cumprir nessa terra. Então, a única coisa nesta terra que nos dá plenitude de vida é viver o propósito de Deus. A única coisa que nos faz avançar, conquistar, romper, triunfar com a doença, com a morte, com os demônios, destruir as trevas é vivendo o propósito de Deus. E nesse tempo, Deus está nos chamando para viver o propósito de Deus, cumprir o propósito de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, o texto que nós lemos diz que antes de Deus ter nos formado no ventre da nossa mãe, Ele já havia nos conhecido. E antes que a gente saísse do ventre, da barriga dela, Ele já havia nos constituído profeta às nações. Ei, pastora Edna, Deus não te constituiu pastora só de Macapá. Escute, ei, pastora Edna, o teu chamado é para as nações. Você vai abençoar nações. Glória a Deus. Os teus filhos, pastora Edna e pastor Varley aí do Macapá, os teus filhos espirituais, eles vão para as nações. Vocês vão conquistar esse quadro aí atrás de você, Varley, do mundo aí, das nações. Os teus filhos espirituais vão conquistar as nações. Vocês vão para as nações através dos teus filhos espirituais. Vão sair muitos homens e mulheres de Deus, famílias aí de Macapá, para plantar igreja na América Latina, na Europa, Estados Unidos, na África, no Oriente. E eles vão avançar, vão conquistar a terra. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que antes dele conhecer vocês, ei, Varley, pastora Edna, antes de Deus tirar vocês da barriga, ele já havia chamado vocês para as nações. Nações. Amém, pastor. Deus então, abençoe. o chamado de vocês, Varley e pastora Edna, não é só para Macapá, não é só para o Amapá, não se limita a um estado, não se limita a uma cidade. O chamado de vocês é para as nações. Então pense nas nações, projete para as nações. Viva para as nações, tenha uma visão para as nações. O propósito de Deus é muito maior do que uma cidade. O propósito é muito maior do que um estado. O propósito é muito maior do que uma nação. Deus chamou você, Varley, chamou você, pastora Edna, e o constituiu pastores para as nações. Nações. Aleluia, glória a Deus. E cada um dos irmãos que estão aqui embaixo, entrando aí agora, o chamado de vocês é para alcançar nações, é para abençoar nações. Se você pode até não ir, mas o teu filho vai, o teu discípulo vai. Aleluia. E ele vai porque você gerou, porque você ganhou, porque você edificou, porque você consolidou e porque você colocou no coração dele paixão por Jesus, paixão pelo reino de Deus. E agora ele vai para te representar. E vai ser grande naquela terra. Então você plantou, você semeou e você vai colher. Porque você precisa ter uma visão para as nações. Visão para as nações. Não se limita a um bairro, não se limite a uma célula, não se limite a uma igreja local, não se limite a uma cidade, a um estado, a uma nação, ao Brasil. Você tem que entender que o teu chamado é para as nações. Amém. Você vai para as nações. Escute, você vai para as nações.
Deixa isso queimar dentro de você, sabe por quê? Porque um dia isso queimou, mas o tempo apagou esse fogo dentro de você. Mas nesse dia, você entrou aqui nessa live agora, para Deus reacender essa chama que estava apagada há 15 anos dentro de você, para você entender que o chamado que Deus fez para você há 10, 15, 20, 30 anos lá atrás, está queimando ainda no coração de Deus, e Ele vai cumprir o que prometeu para você há 15 anos, há 20 anos, há 30 anos. Escute, você vai para as nações. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Não se pergunte como, apenas se entregue ao propósito de Deus. E o resto ele vai se encarregar. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, pastor Varley, pastora Edna, eu queria deixar essa palavra para edificar e abençoar a vida de vocês e a minha também, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Varley, Amém. pelo convite, pelo Obrigado, privilégio meu de poder pastor. lavar os teus pés, varão. Quão formosos Obrigado, são meu os pastor. pés dos que anunciam as boas novas. Os teus pés são Aleluia. formosos. Pastora Edna, os seus pés são Obrigado pelo formosos. carinho. Glória a Deus. Pastor, eu gostaria de pedir um último pedido. Que o senhor fizesse uma breve oração, em especial para os homens metodistas, seja das regiões eclesiásticas, da região missionária, tanto da Rema quanto da Remini, o nosso bispo Fábio, todos os bispos que compõem nosso colégio episcopal, uma oração que possam realmente fazer com que todos nós percebamos que nós estamos no propósito de Deus. Amém? Amém. Vamos orar então. Amém. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, Salvador, o governo está sobre os teus ombros. E nós fomos constituídos reis e sacerdotes por Jesus. A tua palavra diz em Efésios capítulo 2, versículo 6, que Deus nos ressuscitou juntamente com Jesus e já nos fez assentar nos lugares celestiais. Então, nós temos uma posição de autoridade. Nós temos autoridade como reis e como sacerdotes nessa terra. E nesse momento, meu Deus, eu uso dessa autoridade de rei e de sacerdote para abençoar e profetizar sobre todos os homens da Rema. O Senhor vai derramar um poderoso avivamento nessa região, nas nossas igrejas, e os homens dessa região vão se levantar, cheio de poder, de unção, de autoridade, vivendo o propósito, cumprindo o propósito, e nós vamos tomar conta dessa região norte, e esse avivamento vai se espalhar pelo Brasil, e pela América do Sul, América Latina, continente americano e por todas as nações. Pai, eu abençoo o bispo Fábio, a sua família, o corpo pastoral, o colégio episcopal. Eu preciso e declaro, Senhor, que nós estamos vivendo para cumprir o teu propósito nessa terra. Desperta a igreja, desperta os pastores, desperta cada irmão, cada membro metodista, cada homem, cada mulher metodista. Dê revelação do teu propósito. E eu quero abençoá-los nessa noite em nome de Jesus. Meu Deus abençoe, Pai, em especial, a pastora Edna, o irmão Varley, o apóstolo Varley, o pastor Varley, e Pai, que ele possa exercer com autoridade, meu Deus, com propósito, a liderança, Pai, dos homens da nossa região. Eu abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e glória. Obrigado, meu pastor. Obrigado por nos abençoar. Receba também esse carinho gostoso, tá? Fique esse abraço desse casal missionário que ama e que deseja o melhor de Deus a todos. Amém. Abraço para a família. Deus abençoe. Obrigado pelo momento. Amém. Amém. A todos os homens que estiveram presentes, tá? Que Deus abençoe. Encerrar o vídeo. Veja aí.